Aí agora a gente vem. Então, ó, princípios de propagação. Da luz. São 3, tá? Vou começar assim, ó. 1. Existe o princípio da independência. Eu gosto de usar esse exemplo aqui, porque eu acho que é mais fácil de lembrar depois. Você deve ter ido em algum circo, em alguma região do tipo, onde tem aqueles holofotes, sabe? Aí você manda assim, uma luz aqui e você manda uma luz aqui. Beleza. Aí, ó, tá vendo que essas luzes se encontram em um certo ponto? A minha pergunta é, exatamente nessa região, tá? Elas vão se encontrar, só que o que acontece depois? Vira um vetor e vai todo mundo para baixo? Ou elas batem naquele ponto e volta? O que acontece depois que elas se encontram? Você concorda que a verde continua normal, como se não tivesse encontrado a outra? E a vermelha continua normal, como se não tivesse encontrado a outra? É claro que aqui, ó, não é onda encontrando onda, nessa teoria que a gente está. Então ali tem interferência, né? Ali você pode ter uma composição das duas sem problema algum. Mas depois do encontro delas, funcionam normalmente como estavam antes. Então olha só, ó, a propagação de um raio, propagação de um raio de luz, deixa eu apagar isso, de um raio de luz, independe da propagação de outro. Então a existência de um não muda nada a existência do outro, da propagação de outro raio. Pronto. Então esse é o primeiro princípio. 2. Princípio da reversibilidade. Tá, esse aqui é legal. Eu gosto desse exemplo aqui também, ó. Tem um laser verde passando na frente de vocês. E eu vou fazer alguma experiência com vocês também, tá? Mas aí, como eu tô nessa tela, depois eu mudo a tela, a gente faz, tá? Pode ser na próxima também, sem problema algum. Mas tem um laser verde passando na frente de vocês. Aí a minha pergunta é, esse laser tá vindo da esquerda ou tá vindo da direita? Você tem como saber da onde que tá esse laser? A resposta é não. E a resposta, na verdade, é eu não preciso saber. Porque se a luz estiver indo ou se a luz estiver voltando, ela acende do mesmo jeito, né? Você vai ter aquele feixe. Então, a gente tem que... não depende de como que a luz está, o sentido dela, né? Ela vai iluminar da mesma forma. Então, o princípio da reversibilidade fala exatamente sobre isso. Então, a propagação de um raio não depende do seu sentido. A propagação de um raio não depende do seu sentido. Então, a luz indo, a luz voltando é exatamente a mesma coisa, tá? Por isso que aqui, ó, depois a gente vai falar lá de lentes, né? Existem alguns desenhos que perguntam a lente é convergente ou divergente. Às vezes é complicado de você falar. Tipo assim, ela tava assim, ó. E depois ela fica dessa forma. Ela tava assim, ó. Aí depois ela fica dessa forma. Então aqui tem uma lente. Aí a pergunta é, essa lente é convergente ou divergente? Assim, se você nunca viu esse desenho, vai ser um pouco chatinho, mas olha só como que muda. Lembra que a luz indo, a luz voltando é a mesma coisa? Tira a setinha daqui e pensa no oposto, porque não faz diferença. Olha só como que facilita a tua vida. Agora, visivelmente, sem pensar muito, o que essa lente está fazendo? Essa lente está abrindo os raios, né? Se ela está abrindo os raios é porque é uma lente do tipo divergente. Né? Então, quando ficar complicado de você analisar convergência e divergência, muda o sentido, porque não faz diferença, tá? Não faz diferença mesmo. E o último princípio, um dos mais importantes, é o princípio da propagação retilínea. Então, ó, em meios
homogêneos e transparentes a luz se propaga em linha reta. Então, em meios homogêneos e transparentes, ser homogêneo é que você tem uma densidade constante, né? Então, a água é ar, não é uma mistura ali que, tipo, tem um pouco de água, tem um pouco de ar, tem um pouco de gás, tem um pouco de não sei o quê. Não, é um meio homogêneo, então tem uma densidade constante. E ele é transparente porque deixa a luz passar, né? Então, daí, nesse meio, ela sempre se propaga em linha reta, em linha única ali. Enfim, a gente não está falando de buraco negro, tá? Em regiões que tem uma gravidade muito absurda ali, aí essas regiões a luz pode fazer curva sem problema algum, tá? Mas em problemas normais, a luz sempre em linha reta. Aí esse terceiro ali, ó, ele tem algumas consequências. Consequências da propagação retilínea. Consequência da propagação retilínea. A primeira consequência, uma das mais legais, é formação de sombra. Barra tem um outro nome, penumbra. Formação de sombra barra penumbra. Beleza, então a gente vai pegar dois tipos de lâmpada aqui, tá? Eu vou pegar uma lâmpada pontual e depois eu vou pegar uma lâmpada extensa. Ó, a lâmpada extensa seria sempre da mesma cor, mas para facilitar o entendimento eu vou colocá-la de duas cores, tá? Só para facilitar o seu entendimento. Aí eu vou pegar um objeto aqui na frente, ó. Tipo como se fosse um obstáculo. O objeto também faz barulho, vocês viram? E a gente vai projetar isso no chão, numa parede, numa tela, né? Eu quero ver o que eu vou enxergar aqui após. Tanto da primeira ali quanto da segunda, tá? Quiser fazer na frente, pode fazer embaixo, pode fazer. Faz do jeito que você quiser. Beleza, agora olha só. A gente tem uma fonte vermelha aqui, né? E quando essa luz vermelha incide sobre um objeto verde, o verde absorve, então não vai deixar passar. Então, o que vai em linha reta aqui, bate e para, né? Ele é absorvido. Existe raio aqui foi lá por cima, existe raio que foi aqui por baixo, né? Esses iluminaram. Mas quais são os mais importantes? É aqueles que tocam exatamente ali naquele ponto, ó, que quase que não passou, aquele ponto na iminência de não passar, né? Então olha só, esse ponto aqui é bastante importante, né? Considera que passou exatamente ali. E esse ponto aqui é bastante importante. São os que tangenciam, né? Agora olha só, por que eles são importantes? Porque acima desse recebe luz. Abaixo desse recebe luz. E tem uma região que não recebe nada de luz. Portanto, ó, isso aqui, essa região aqui, você vai chamar de, ó, vou chamar de 1 aqui, tá? Essa região aqui vai ser chamada de sombra. Essa região 2 e 3, você vai vir aqui e vai colocar, são região iluminada. Chega a luz, e chega toda a luz. Né? Então, você tem ali uma região que não tem nadinha de luz, já coloca a definição. O que é sombra? Ausência total de luz. Ausência total de luz. Beleza? E a outra região iluminada, onde chega bastante luz. Assim, ó, tudo a partir daqui é o desenho que vai te mostrar. Tá? Então, eu poderia passar a equação? Poderia, mas ele pode inventar a situação de colocar um objeto, colocar enfim, né? Então, que nem nesse desenho que está aí, ó. Você teria que enxergar dois triângulos. Eu vou desenhar eles, só para você ter uma noção, ó. Consegue ver esse triângulo aqui? Não esse que ele corrigiu, né? Mas esse que eu acabei de pintar. Certo?
Você consegue ver agora esse triângulo aqui? Aí você concorda que um é a continuação do outro? Não esse aqui, esse aqui. Esse tá feio, mas é esse daí. Sim, como eles têm exatamente a mesma origem, né? São retas paralelas, então os ângulos aqui também são iguais. Ou seja, você tem triângulos semelhantes. Aí para você calcular tamanho de sombra, calcular a distância, calcular qualquer coisa, você vai usar os triângulos da matemática, tá? Se fosse esse caso aqui, tá? Vamos lá então, ó. Você colocaria uma distância aqui e você colocaria uma distância que está aqui, ó. Vamos tentar já se acostumar. Até o objeto coloca P. Até onde eu vou colocar a imagem, né? Ali vai ser uma imagem, vai ser uma sombra, entre aspas, né? Imagem, entre aspas. Vou colocar P'. Aí aqui você tem, ó, um tamanho do objeto, né? E aqui você tem aqui um tamanho de uma imagem. Enfim, né? Não é a imagem de fato, é uma sombra, mas só para a equação já começar a aparecer, ó, porque a equação é a mesma. Qual que é a relação? Você já consegue perceber? Que, ó, base está para altura, assim como base está para altura. Triângulo pequenininho e o triângulo grandão. Eu não sei porque ele insiste em fazer triângulo retângulo. Mas, ó, acabou. Agora você faz assim, ó. O está pro P, assim como o I está pro P'. Quer deixar assim? Deixa. Quer mandar I sobre O igual a P' sobre P? Coloca. De novo. Equação assim não é de se decorar. Por quê? Porque ele pode criar uma situação totalmente aleatória. De colocar um objeto no teto, colocar um anteparo entre eles, atrapalhando, enfim. Então tem que desenhar, tem que colocar os raios, tem que achar a relação. Geralmente, assim, 99% são triângulos, tá? Então essa parte ela é bem visual mesmo. Beleza, aí como eu matei metade do negócio ali, deixa eu descer um pouquinho. Vai vir inteiro? Vai. Boa. E agora, olha só, ó, a gente tem uma fonte que é extensa, uma fonte que tem tamanho. A gente vai fazer basicamente a mesma coisa. Aí agora vamos lá. A gente vai partir do pressuposto que cada ponto daquela luz seja uma fonte pontual. Onde, ó, se eu mandar aqui em linha reta não vai passar, se eu mandar aqui não vai passar, eu vou colocar já os raios importantes, que são, ó, o que passa pela parte de cima. Por que que esse é importante? Porque qualquer ponto acima dele recebe luz vermelha. E esse ponto aqui, ele também é importante. Por que que ele é importante? Porque qualquer ponto abaixo dele recebe luz vermelha. Assim como o azul, ó, existe o ponto que tangencia aqui embaixo. Então, qualquer ponto abaixo dele aqui, ó, recebe luz azul. Né? Lembra que, na verdade, a lâmpada é feita de uma cor só, né? Eu coloquei cor diferente para você perceber. Mas aqui seria menos luz, aqui seria bastante luz. E também tem aqui em cima, ó, não faz curva, tá? Ah, isso, garoto. Aí acima desse aqui todos recebem o raio azul também. Agora, olha só, vamos lá. Existe alguma região que não chega nada na dica de luz? Existe. Região 1. Então você vem aqui e coloca, ó, aqui é sombra. Existe região que chega a luz inteira, toda a luz que pode aparecer? Sim. Região 2, região 3. 2 e 3 são regiões iluminadas. Região iluminada. Só que tem região que chega a menos luz que o normal? Tem. Eu vou chamar aqui de região 4 e aqui de região 5. 4 e 5 são o quê? São penumbra. Só com isso, você consegue então colocar a definição do que é penumbra? Sombra é ausência total. O que é penumbra então? Penumbra é ausência, o que? Parcial de luz. Então tem luz, mas tem menos que o normal, né? Então fica mais apagado. Ou seja, olha para baixo de você agora. Parcial de luz. O que você enxerga embaixo de você? Isso aí é sombra? Não. Por quê? Porque é uma parte mais apagada, né? Mas é uma ausência total ou você consegue ver que tem um pouquinho ali ainda? Tem um pouquinho. Né? Então a maioria das sombras que a gente fala no dia a dia são penumbras. Para ser sombra de fato tem que ser algum canto bem escondido aí, né? Algum canto do seu quarto escondido, aí não chega nadinha de luz, aí de fato é sombra.
tá? Então, o que te persegue aí o dia inteiro é uma penumbra, tá? O que te persegue, que vai para todo canto com você é uma penumbra. Beleza? Então, ó, isso aqui é importante se quiser anotar. Fonte pontual só forma sombra. Fonte extensa forma sombra e penumbra, tá? Se formou penumbra é porque aquela fonte tem tamanho, aquela fonte é extensa. Beleza. Aí agora, olha só, vamos lá. O Sol, ele tá relativo... Isso aqui não precisa copiar não, só para vocês terem uma breve noção do que eu vou falar agora, tá? O Sol, ele tá a uma distância relativamente grande, né? Então, o que a gente pode considerar? A gente pode considerar que os seus raios vêm todos basicamente paralelos, né? Os raios solares, eles vêm todos basicamente paralelos. Beleza. Vou até apagar aqui que eu vou fazer o desenhozinho bonitinho. Então, se eu pegar objetos, olha só, relativamente próximos, se eu pegar objetos relativamente próximos, e eu medir a sombra deles, então, por exemplo, vou pegar um objeto aqui, pode ser uma garrafa de coca. Vou pegar um objeto aqui, pode ser outra garrafa de coca, né? Aí, ó, o que vai acontecer? Tem raio aqui que veio e não passou, mas tem aquele raio que tangenciou, aquele raio que é o importante, né? Aí tem aqui também, ó, veio paralelo, né, lá em cima, ó. Pronto. Aí, como os raios são paralelos, né, se você for lá e medir, ó, mede essa sombra que tá aqui, mede a sombra que tá aqui, né, aqui o meu não ficou tão paralelinho, mas seria paralelo certinho, né? O que você vai ver? Você vai ver que tem exatamente o mesmo tamanho, né? Então, olha só, deixa eu até melhorar esse desenho aqui, fazer bem bonitinho, ó. Primeiro raio... A inclinação dele é de 4 para 3. Então, aqui, 4 para 3. Pronto. Então, aqui seriam os dois raios paralelos, aí formando exatamente a mesma quantidade de sombra. Lembra que essa canetinha é bem difícil de desenhar, né? Mas você entendeu já o que está acontecendo aqui. Então, assim, ó, você tem objetos próximos, né? Você não está enxergando uma curvatura ali, então a sombra dá o mesmo tamanho. Beleza. Se a gente tiver, então, uma Terra... né? E hipoteticamente falando, plana, em qualquer região que você for agora e você medir sombras de objetos de mesmo tamanho, tem que dar a mesma sombra. Tem que dar exatamente a mesma sombra. Certo? Então, se a Terra for plana, tem que acontecer isso. Agora, se você pegar pontos distantes, né, relativamente distantes assim, que eu falo, 100 km, 200 km, um cara fez isso, né, faz muito tempo mesmo, tal do Eratóstenes. Ele fez na mão, ele falou pro cara andar 800 quilômetros, né? Ficou uma pancada de dias andando. Aí eles fizeram ali a marcação no mesmo período do ano, né? E marcaram ali as sombras e perceberam que o tamanho das sombras eram diferentes. Só por esse fato de ser diferente, já fala assim, ó, não tem como, né, ser plana. A gente tem que ter uma Terra mais arredondada. Porque olha só agora a consequência, né? Se a gente tem uma situação em que, agora eu vou dar uma leve aumentada aqui, tá? Se a gente tem isso daqui, olha só o que acontece. Ó. Você tem um objeto de uma certa altura, aí você tem um objeto, ó, da mesma altura, tá? Deixa eu tentar, 2 quadradinhos mais ou menos, 2 quadradinhos mais ou menos. O que vai acontecer? Os raios continuam vindo paralelos, só que daí, por essa curvatura, olha só, ó, você vai marcar, ó, paralelo, tentar ao máximo ser paralelo. Você vai marcar projeções diferentes, né? Então, as sombras são diferentes. E você medindo essa diferença da sombra, você consegue estimar o raio da Terra. Então, o cara, lá na antiguidade, né, ele fez essa aproximação, conseguiu estimar o raio da Terra, ali cerca de 6.000 quilômetros. Né? Na verdade, ele estimou o comprimento inteiro, né? Ele falou que dava 40.000 quilômetros. Dá um pouquinho mais que isso, mas, pô, olha a quantidade de tempo, né? Atrás o cara já fez isso e a gente volta a uma discussão hoje em dia. Mas o experimento foi feito, né? Eu vou dar uma olhada nele e depois eu posto ele certinho, bonitinho. Beleza?